Antes de começar, eu preciso te dizer uma coisa. Essa oração não é para quem está bem. Não é para quem acordou hoje com tudo resolvido, com a fé lá em cima e com a certeza de que Deus está agindo. Essa oração é para quem está no meio de uma noite que já durou tempo demais. Para quem chorou sem conseguir explicar direito por quê. Para quem sorriu para todo mundo hoje, mas por dentro estava carregando um peso que ninguém ao redor conseguia ver. Se isso é você, fique aqui, porque o que vem agora foi escrito para você. O Salmo 30 é o salmo de quem desceu fundo e foi levantado, de quem chorou a noite inteira e viu a manhã chegar, de quem usou o pano de saco e foi vestido de alegria por uma mão que não era a sua. E hoje, juntos, você e eu vamos orar com esse salmo, palavra por palavra, sem pressa, porque o que Deus tem para fazer aqui dentro vale cada minuto. Feche os olhos, respire fundo e vamos juntos. Senhor, eu venho a Ti agora e não venho sozinho. Venho com cada pessoa que está assistindo isso neste momento, com cada história que está do outro lado dessa tela, com cada coração que chegou até aqui carregando algo que ainda não sabe como soltar. Nós viemos, Senhor, e já é suficiente. Tu me livraste. Essa é a primeira palavra do Salmo 30, e eu preciso que ela pouse fundo em mim agora, não como um versículo que eu já ouvi antes, como verdade viva que tem o meu nome nela. Tu me livraste, Senhor, não uma vez, ao longo de toda a minha história, em capítulos que eu conheço e em capítulos que eu só vou entender do outro lado da eternidade. Houve abismos que eu não vi, houve fundos que eu toquei e dos quais fui tirado antes mesmo de perceber a profundidade do lugar onde eu estava. Houve portas que se fecharam, que eu chamei de fracasso, e que eram de proteção. Houve caminhos que se abriram que eu chamei de abandono, e que eram direção. E talvez você que está assistindo também precise parar agora e reconhecer isso na sua própria história. Pense num momento, só um, em que você estava no fundo do poço e algo mudou. Em que você não via saída, mas uma porta se abriu. Em que você não tinha mais forças e uma força que não era a sua apareceu. Lembre disso agora. Deixe essa memória ser real por um instante, porque é essa memória que vai te sustentar no que ainda vem por aí. Tu me curaste, Senhor. E essa palavra, curaste, é mais larga, mais funda, mais poderosa do que parece na primeira leitura. Porque ela não fala só de doença no corpo, ela fala do que o sofrimento faz por dentro, da desconfiança que ele instala, do cansaço que ele acumula, da forma como certas experiências mudam silenciosamente a maneira como a gente ama, como a gente confia, como a gente espera e como a gente chega até Deus. Tem gente assistindo isso agora que foi curada de uma doença, mas ainda carrega a marca do medo que a doença deixou. Tem gente que saiu de uma situação difícil, mas ainda reage como se estivesse dentro dela. Tem gente que já passou pelo vale, mas o vale ainda mora em algum lugar lá dentro. Senhor, cura isso também. Cura as camadas mais fundas, as que só Tu alcanças, as que a terapia ainda não tocou, as que a oração anterior ainda não chegou, as que eu nem sei nomear, mas que Tu conheces com precisão cirúrgica. Eu não preciso chegar a Ti inteiro para receber cura. Pelo contrário, é exatamente porque não estou inteiro que eu vim. E Tu que curaste Davi naquele momento impossível, cura também o que ainda está aberto em mim, em nós, em cada pessoa que está nesta oração agora.
O teu furor dura apenas um momento, mas o teu favor dura uma vida inteira. Eu preciso que você ouça isso com atenção, porque existe uma mentira que o sofrimento logo planta dentro da gente. A mentira de que ele vai durar para sempre, de que essa fase não tem fim, de que esse peso vai ser carregado eternamente, de que a noite não vai terminar. E o Salmo 30 olha direto para essa mentira e diz: não. O que é difícil tem prazo, Senhor. O que pesa tem limite. Eu escolho acreditar nisso agora. Não porque esteja fácil acreditar, não porque as circunstâncias estejam confirmando, mas porque a tua palavra é mais confiável do que o que eu estou sentindo nesse momento. O choro pode durar uma noite, mas pela manhã vem a alegria. Eu quero que você repita isso agora, em voz alta se puder, ou só dentro de você mesmo. Amanhã vem. Amanhã vem. Não importa quanto tempo essa noite durou. Não importa quantas vezes você olhou para o horizonte esperando uma luz que ainda não apareceu. Amanhã vem, porque Deus prometeu, e Deus não promete o que não vai cumprir. Senhor, para quem está nessa noite agora, para quem o choro ainda não cedeu, para quem essa oração começou com os olhos cheios de lágrimas, eu clamo agora pela manhã dessa pessoa. Que a tua esperança seja real no lugar de espera, que a tua promessa sustente o que os olhos ainda não conseguem ver, que a fé que está quase se apagando encontre em ti o combustível que não existe em nenhum outro lugar. Amanhã vai chegar. Eu creio nisso sobre a sua vida. Mas, Senhor, preciso ser honesto contigo agora, e eu quero que quem está assistindo seja também. O Salmo 30 tem um versículo que desconforta, que não é fácil de orar, mas que precisa ser orado. Quando me sentia seguro, eu disse: jamais serei abalado. Davi admite aqui algo que a gente raramente admite em voz alta, que nos períodos bons a gente começa a confiar mais na solidez do momento do que em Deus, que a bênção pode, devagar e sem avisar, começar a ocupar o lugar do benfeitor, que a estabilidade pode fazer com que a gente haja como se fosse obra própria, construída pelas suas mãos, sustentada pela sua competência, garantida pela sua capacidade de administrar bem o que tem. Você já esteve nesse lugar? Eu já estive. Senhor, perdoa os momentos em que confundi o que me deste com quem tu és. Os momentos em que a saúde me fez esquecer o curador, em que a provisão me fez esquecer o provedor, em que a paz das circunstâncias me fez agir como se ela fosse minha por direito, e não um presente que só existe porque tu permites. Guarda-me da presunção silenciosa que a propriedade instala, Senhor. Que as tuas bênçãos me aproximem de ti e não me afastem. Que eu nunca chegue ao ponto de dizer, nem em pensamento, que jamais serei abalado. Porque a única razão pela qual eu permaneço de pé é porque tu me sustentas. E quando tu esconderes a tua face, porque há momentos em que isso acontece, que eu não interprete o teu silêncio como abandono, que eu saiba que tu estás trabalhando mesmo quando não estou sentindo, que tu estás presente mesmo quando eu não estou percebendo, que o processo é real, mesmo quando eu não consigo ver o resultado. A ti, Senhor, eu clamo, do fundo, do lugar onde as palavras bonitas acabam e só sobra a verdade crua do que eu estou carregando. Davi clamou assim, sem liturgia elaborada, sem oração perfeitamente estruturada. Ele gritou para Deus de dentro do poço, e tu ouviste. E isso muda tudo, Senhor, porque significa que tu não exiges eloquência para ouvir,
que o clamor sem forma chega a ti da mesma maneira que a oração mais elaborada, que o grito de quem já não consegue mais se compor é recebido por ti com a mesma atenção que o louvor de quem está no topo da montanha. Tem gente assistindo isso agora que já não sabe mais como orar, que chegou num ponto de tanto cansaço que as palavras secaram, que abre a boca para falar com Deus e sente que não sai nada, ou que o que sai não parece suficiente. Eu quero dizer uma coisa para essa pessoa agora: o teu silêncio também chega até Ele. A tua presença aqui, nessa oração, nesse momento, já é um clamor. Você não precisa de palavras perfeitas, você só precisa de honestidade, e honestidade você tem. Senhor, ouve o que está por baixo das palavras que ainda conseguimos articular. Ouve o que está por baixo do silêncio de quem não sabe mais como pedir. Ouve e age, com a tua sabedoria que excede em muito a nossa compreensão, com a tua misericórdia que não depende da qualidade da nossa oração para ser ativada. Agora eu quero chegar com você no versículo mais poderoso desse salmo, o versículo que é o destino de toda essa jornada, o versículo que Davi só conseguiu escrever porque passou por tudo que veio antes, pelo fundo, pelo clamor, pela noite longa, pelo silêncio de Deus, pelo desconforto da espera. Transformaste o meu pranto em dança, tiraste o meu pano de saco e me vestiste de alegria. Eu preciso que você sinta o peso do que está escrito aqui. Deus não removeu o pranto, Ele o transformou. Não apagou como se não tivesse acontecido. Transformou. Pegou o que era dor e fez dele algo que não existia antes. Pegou o que era luto e fez emergir dele uma dança que só tem esse significado porque veio depois do pano de saco. Isso é o que o Senhor faz. Não a versão editada da nossa história, onde o sofrimento é cortado e só ficam as partes bonitas, mas a versão completa, onde o sofrimento entra, é transformado pelas tuas mãos e sai como testemunho, como profundidade, como algo que só existe porque passou por aquilo. Senhor, o que está em pranto na vida de cada um aqui, transforma. O que ainda carrega o pano de saco, tira com a tua própria mão e veste do que só tu sabes dar. Não antes do tempo, mas no teu tempo, que é sempre o certo. E para você que está assistindo e que está no meio desse processo agora, que ainda não chegou na dança, que ainda está usando o pano de saco, eu quero que você saiba: o fato de Davi ter escrito esse versículo significa que ele chegou lá, que a transformação aconteceu, que a dança foi real. E o mesmo Deus que transformou o pranto de Davi tem o teu pranto nas mãos agora. Senhor, que o meu coração te cante louvores e não se cale, não apenas quando for fácil, não apenas quando amanhã já chegou e a alegria já é visível e o testemunho já tem uma forma que eu consigo contar, mas também no meio do processo, quando ainda estou entre o pranto e a dança, quando o pano de saco ainda está sendo tirado, quando eu ainda não consigo ver o que vai emergir do outro lado. Que mesmo ali eu louve, que mesmo no escuro algo dentro de mim saiba que tu és digno, que eu escolha te exaltar antes de ter a resposta, não como performance, não como obrigação religiosa, mas como declaração de quem conhece o teu caráter e decidiu que esse conhecimento é suficiente para cantar mesmo sem ver. Para sempre eu te louvarei, Senhor, não como promessa que depende de como as coisas vão correr, como decisão que foi tomada aqui, nessa oração, nesse momento, na presença de cada pessoa que ficou até o final. Tu és o Deus que levanta, que cura, que transforma,
que não abandona, que está presente no fundo do poço e na dança depois do luto, na noite longa e na alegria da manhã, no clamor e na resposta, na espera e no cumprimento. Tu és esse Deus, e isso é suficiente. Para sempre eu te louvarei, em nome de Jesus. Amém. Se essa oração te tocou hoje, deixe um amém aqui nos comentários. E se você conhece alguém que está no meio de uma noite longa agora, compartilhe esse vídeo com essa pessoa. Às vezes a palavra certa chega pelo caminho menos esperado.